Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna. Hoje nós vamos iniciar a terceira unidade do nosso curso. Até então, o que a gente tem visto, principalmente na segunda unidade, foram evidências experimentais que levaram a um questionamento sobre o comportamento da luz e da matéria em geral. Vimos que a luz, até então imaginávamos que era uma onda, e alguns experimentos mostraram que ela pode se comportar como partícula, e em contrapartida vimos que átomos também podem ter comportamento ondulatório. Quer dizer, houve ali uma fervilhosidade de teorias que modificou completamente a visão da física clássica. E a questão é como que pode ser trabalhado todas essas visões, todas essas ideias dentro de uma teoria fechada e que possa fazer previsões quantitativas. É justamente o que a gente vai começar a estudar nessa terceira unidade. É a chamada mecânica quântica ondulatória, ou seja, toda aquela teoria que foi resgatada, que foi descoberta, que a gente discutiu na unidade anterior, nós vamos trabalhá-la dentro de uma teoria fechada, que é a mecânica quântica ondulatória, que assim como existe a mecânica clássica newtoniana, que descreve o movimento das partículas e tal, nós vamos ter também aqui na mecânica quântica uma descrição quantitativa, através de equações do comportamento quântico de partículas. Certo? Então é uma unidade muito matemática, vocês vão ter que revisar muita definição de derivada, de equações diferenciais. Não se preocupem, porque eu montei videoaulas explicando um pouco sobre equações diferenciais, caso vocês tenham dúvida. Mas ela vai ser realmente uma unidade um pouco mais matemática do que a segunda unidade, que foi mais descritiva, certo? Porque nós vamos discutir a chamada equação de Schrödinger, que é a equação que descreve o comportamento quântico das partículas, certo? E é o assunto da aula de hoje. Então, vamos lá acompanhar essa aula. Então, o título da nossa aula é a equação, está errado, tem que corrigir. A equação de Schrödinger, isso aqui é no singular. Próxima vez eu corrijo. Muito bem. Como eu falei na introdução, essa é uma equação que descreve a dinâmica de um sistema quântico. Vamos entender o que é descrever a dinâmica de um sistema quântico ao longo da aula. Essa equação foi proposta pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1925. Então aqui está a imagem do Schrödinger. Veja que é contemporâneo de todas as teorias estudadas na física moderna. Então, como vocês sabem, a física moderna estuda a revolução científica do início do século passado. E a equação de Schrödinger, ela é o equivalente quântico da segunda lei de Newton, que é aquela lei que descreve a relação causa e efeito. Vamos lá relembrar essa relação causa e efeito na segunda lei de Newton. Muito bem, lá em mecânica clássica, vocês lembram, que um objeto está em um determinado estado de repouso, que nesse caso aqui eu disse que era o equilíbrio, um certo estado de movimento, e aqui nesse caso eu coloquei uma partícula em equilíbrio. E o que acontece? Aplica-se uma força resultante a esse objeto, e isso é que a gente chama de causa, e aí o efeito a gente vai ver daqui a pouco. Então a causa é a força resultante aplicada ao objeto, e como consequência, o efeito dessa causa é a mudança do estado de movimento, ou seja, a aceleração que esse objeto sofre. Então a gente chama a segunda lei de Newton de relação causa-efeito, porque um objeto que está em um determinado estado de movimento, ele sofre uma força resultante, que é a causa, e que gera como consequência uma variação do estado de movimento, que é sua aceleração, e essa relação persiste até que a força resultante atue no objeto.
No caso da equação de Schrödinger, nós temos uma coisa muito parecida. Só a descrição que é um pouco diferente. Então, veja bem, o que antes eu chamava de estado de movimento de uma partícula, de um objeto, aqui na quântica a gente chama de estado quântico, né? Partícula quântica de um estado inicial, e esse estado dessa partícula quântica é descrito por uma função de onda. Lembram que a gente falou que o comportamento de fótons e partículas, ela de certa forma pode ser descrito por uma função de uma onda. Então a gente vai usar a função de onda, a onda mesmo no sentido que a gente conhece, né? Com aquelas equações de seno e cosseno, para poder descrever o estado de uma partícula. Então não existe aqui trajetória, a gente vimos que no mundo quântico não tem como a gente determinar trajetórias devido à própria natureza dual das partículas. Então a gente vai trabalhar com a ideia da onda, mas com uma interpretação diferente que a gente vai tratar ainda, né, ao longo dessa unidade. Então o estado inicial é descrito por uma função de onda, e aí vem a causa, que a gente chama, né, o equivalente à força resultante. Aqui não pode ter força porque a gente não tem como localizar a partícula exatamente. A gente vai falar sobre isso. Isso tem a ver com o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas aí, ao invés de usar força resultante, que é um vetor, né, que vetor tem uma complicação, o que a gente precisa da posição para aplicar um vetor. Então, para evitar esse problema, usa-se a energia potencial resultante da configuração do sistema. Então, eu tenho aqui minha partícula quântica e, a depender da vizinhança, da configuração do sistema que essa partícula está, eu tenho uma certa energia potencial, que é o que vai ser a causa do movimento, né, a causa da dinâmica da partícula quântica. E como efeito dessa energia potencial gerada pelo ambiente, eu tenho como efeito uma mudança do estado quântico. Então, lá na mecânica clássica, nós tínhamos uma força resultante atuando sobre uma partícula que, como consequência, gerava uma mudança no seu estado de movimento. Aqui na quântica, nós temos um estado inicial de uma partícula ou de um sistema quântico, e o ambiente vai gerar uma energia potencial que vai fazer com que esse estado inicial ele mude, que essa seria a consequência. Então, a relação causa-efeito na mecânica quântica é energia potencial do ambiente como causa e consequência é a mudança do estado quântico do sistema de partículas ou da partícula, a mudança da função de onda. Muito bem. A equação de Schrödinger, ela tem a gente pode escrever de duas maneiras, como a dependente do tempo e a independente do tempo. Começando pela dependente do tempo, ou seja, aquela que depende do tempo, a equação de Schrödinger tem essa cara aqui, né? Esse i é um número imaginário, né? O é a raiz de menos 1. H cortado, para quem não lembra, é a constante de Planck dividido por 2π, vezes a derivada temporal, né? Aqui é uma derivada parcial, por isso que tem esse símbolo, né? Não é erro de digitação, é uma derivada parcial no tempo da função de onda πc. Então, i h cortado ddt de πc é igual a SH, esse H aqui é o que a gente chama de hamiltoniano, operador hamiltoniano, vezes a própria função de onda. Então está aqui, πc é a função de onda associada ao estado quântico, que eu estou querendo descrever, e H é o operador hamiltoniano. A gente chama de operador porque é diferente, não é uma função que multiplica o H. Operador é um conjunto de operações que são aplicados à função de onda. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo de um operador hamiltoniano. Então, ali dentro existem operações como derivadas, né, derivada segunda, laplacianos e rotacionais. Quer dizer, é um grupo de operações que estão sendo aplicados na função de onda, por isso que a gente chama de operador hamiltoniano. Para o caso não relativístico unidimensional, então isso aqui é a função de onda, a equação de Schrödinger, dependente do tempo, para um caso geral, e para um caso unidimensional não relativístico,
a função de Schrödinger fica com essa cara. Então a primeira parte está igual, tá? Na verdade o que muda é só a descrição do Hamiltoniano. Veja que, como eu falei, o Hamiltoniano ele carrega uma derivada segunda da posição e o termo de energia potencial, que pode depender da posição x e do tempo, né? Então isso aqui é um termo de energia potencial. Isso aqui, ó, é um termo de energia cinética. Veja que ele lembra muito o P ao quadrado sobre 2m, né? Derivada segunda de x ao quadrado. Essa derivada segunda é aplicada à minha função de onda, por isso que é um operador, né? Tem uma derivada que é aplicada a essa função de onda. H cortado ao quadrado sobre 2m, esse é o termo de energia cinética. E esse é o termo de energia potencial, que é o que eu falei, é o que vai ser a causa, desculpa, a causa da minha mudança de estado quântico, né? Vai depender aí do problema que eu vou estar trabalhando. A gente vai ter vários exemplos que vocês vão ver. O caso independente do tempo seria uma situação em que a energia potencial, aquele V da equação anterior, ela não depende do tempo. Então é a energia potencial que não muda ao longo do tempo. Isso é muito comum se você tem um ambiente que as coisas não são estáticas, as coisas não mudam. Se isso acontecer, isso facilita bastante a resolução da equação de Schrödinger. E aí, simplificando, ela fica da seguinte forma. Ela vai ter essa forma, onde é a energia do estado, e H é meu operador hamiltoniano, e Psi é minha função de onda. Onde representa a energia do estado, e Psi representa o estado estacionário. É estacionário porque eu estou trabalhando com um problema que independe do tempo, por isso Psi representa um estado estacionário. Para o caso não relativístico unidimensional, podemos escrever, então está aqui, a equação de Schrödinger independente do tempo para um problema unidimensional não relativístico. Então a energia do estado vezes Psi é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m vezes a derivada segunda da posição da função de onda mais o potencial vezes a função de onda. Então veja que o potencial aqui não depende mais do tempo, né? V não muda com o tempo, é a característica de um problema independente do tempo. A gente usa a equação de Schrödinger independente do tempo, tá certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso. É só uma introdução da equação de Schrödinger. Nós vamos ainda fazer aplicações, vamos discutir o resultado da equação de Schrödinger. Para vocês entenderem, eu vou postar um vídeo explicando o que é uma equação diferencial de segunda ordem e como resolvê-la. Vocês vão ter que aprender como resolver uma equação diferencial de segunda ordem para conseguir entender os exemplos que a gente vai trabalhar nessa terceira unidade, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido, é isso aí e fui!